Igreja em células é um modismo? Nesse vídeo eu vou falar sobre 7 mitos a respeito de igrejas em células. E um deles, e o primeiro que eu vou dizer para você é: igreja em célula é um modismo. Muitas pessoas elas acham que o trabalho da igreja em células é a moda do momento. Gente querida, claro que não. A igreja em células, ela é o princípio da igreja que Jesus começou. Se você olhar as cartas de Paulo às igrejas em Atos, a igreja primitiva, o trabalho era nas casas e no templo, nas casas e no templo. Então sempre se reuniram nas casas. E aí o que eu preciso dizer para você é que a igreja em células, ela é o modelo de Jesus e dos discípulos. Não é um modismo. Essa questão de trabalhar com células não é uma coisa de agora, é a maneira como a igreja começou, é a maneira como a igreja primitiva ela vivia. Segundo mito do trabalho da igreja em células. A igreja em células, ela funciona em alguns lugares sim, e em outros não. Nossa, isso daí é um mito. A igreja em células, ela funciona em qualquer lugar do planeta Terra. A igreja em células, ela é relacionamento, e aí as pessoas precisam de relacionamentos para que a igreja seja a igreja. Gente querida, a igreja em células, ela funciona nos lugares urbanos, nos grandes centros, elas funcionam em lugares onde as pessoas têm poucos trabalhos, elas funcionam em lugares onde as pessoas têm muito trabalho. Você só precisa aí orquestrar qual vai ser o modelo de funcionamento da sua célula. Mas a igreja em célula, ela funciona em qualquer lugar do planeta Terra, porque é um modelo de Deus. Beleza? Terceiro mito do trabalho de igrejas em células. A igreja em célula pode gerar rebelião. Ô, meu irmão, rebelião pode ser gerado em qualquer tipo de modelo de trabalho de igreja. Seja em célula, seja sem célula, seja com muitos, seja com poucos, seja com... Rebelião pode acontecer em qualquer lugar. E aí eu posso dizer para você uma coisa que eu tenho experimentado aqui na nossa igreja depois que nós começamos a trabalhar firme com célula e com discipulado. Nossa, isso daí, essa possibilidade diminuiu em muito, porque as pessoas são acompanhadas, são discipuladas semanalmente e a gente consegue ali acompanhar muito bem. Agora, caso isso daí aconteça em alguma igreja, aconteceu, ou Deus me livre, está repreendido de acontecer conosco aqui em nome de Jesus. Isso daí é uma coisa que pode acontecer em qualquer ambiente. Aconteceu dentro da cela de Jesus, lembra disso? Jesus tinha 12 e um então quis aí se voltar contra. Pois é. Então é uma coisa que pode acontecer aí em qualquer lugar. Não é porque é a igreja em células que vai facilitar a rebelião. Eu não acredito nisso. Ok? O quarto mito do trabalho da igreja em células. Igrejas em células é para quem está buscando números e querem aparecer e crescer com números. Ô, querido, na minha opinião, o trabalho com a igreja em células, ele gera muito a questão da qualidade que é trabalhada ali no discipulado. E aí não tenha dúvida de que qualidade sempre vai gerar quantidade. E mesmo que alguém, por exemplo, nós planejamos aqui, temos alvo de crescer as nossas células e multiplicar, e aí o nosso alvo são 12.500 discípulos nos próximos anos. Mas o propósito disso não é ninguém querer aparecer ou querer exaltar, mas sim tirar pessoas que estão indo para o inferno e trazer pessoas para Cristo. Esse daí é o alvo. Não querer aparecer ou querer expandir, querido. Então, o trabalho de igreja em células é uma bênção que gera. Quinto mito do trabalho da igreja em células. Células são somente reuniões que são utilizadas para comunhão. Tem gente que acha que a célula é só para poder o pessoal estar junto, comer junto e bater papo e tal. Não, 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 não. O verdadeiro trabalho com células, ele tem comunhão, a galera está junto, está em relacionamento, mas eles estão pensando em formar líderes, em crescer e em multiplicar. A célula, quando ela funciona no DNA correto, ela está ali vivendo comunhão,
experimentando amizade uns com os outros, o pessoal em relacionamento, mas ela também está formando novos líderes e pensando em crescer e pensando em multiplicar. Senão, não é uma célula com DNA correto. E aí, o sexto mito de um trabalho de igreja com células, em células, é a multiplicação da célula, ela acaba separando os melhores amigos. Olha que coisa triste. Tem gente que acha que trabalhar nesse modelo de célula é muito complicado, porque quando multiplica, separa as pessoas, e aí isso acaba dividindo os amigos. Nada pode ser mais triste do que isso. O trabalho com igreja em células jamais vai perder aí a comunhão e relacionamento que as pessoas desenvolvem, mesmo que elas tenham que multiplicar e ir para outras células, serem enviadas. Isso faz parte do chamado do reino de Deus. Isso faz parte da liderança. Você precisa trabalhar em células e pensar em multiplicar e jamais tomar aqui na sua cabeça de que o trabalho com células, quando pensa e fala em multiplicar, divide as pessoas. Não divide, as pessoas não perdem o relacionamento. Muito pelo contrário, elas crescem em relacionamento, crescem em liderança, crescem no reino de Deus, cresce tudo. Beleza? E o sétimo mito do trabalho de igreja em células é que a igreja em células, ela substitui a igreja local. Aí é um erro gravíssimo também. Pessoas que acham que a reunião da célula, ela já é o suficiente e aí não precisa frequentar o culto na igreja local. Não, eu reúno nas casas. Eu estou reunindo só na casa, não precisa na igreja. Não, isso aí é um mito. Não funciona assim, não deve ser dessa maneira. A igreja primitiva, ela era uma igreja que ela reunia no templo e nas casas, no templo e de casa em casa. Então, você que trabalha com uma igreja em células, precisa sempre estar motivando o pessoal a estar na célula e a estar no prédio da igreja. Estar na célula e a estar no prédio da igreja. Na minha opinião, o trabalho com células, ele é o melhor trabalho para você ganhar, consolidar, treinar e enviar novas pessoas para poder avançar no reino de Deus. Beleza pura? Se você acredita que esse vídeo vai abençoar algum líder, algum irmão, algum pastor, compartilha pelas redes sociais, compartilha aí pelo WhatsApp. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, clique aqui e se inscreva. Faça parte dessa comunidade de líderes de sucesso que está revolucionando aí esse Brasil. Um grande beijo no seu coração e até o próximo vídeo.